Boa noite, Diga, professor José Breto. e aí, Rafa, beleza? Bem, tudo beleza. Rapaz, eu demorei um pouquinho de entrar porque tive que mudar de lugar, rapaz. Sim, Mas sim. estamos aqui. Pois é, estamos aqui entrando um pouquinho antes aqui para ainda temos alguns minutinhos. Israel já está na Como é, área. como é que tá aí, Rafa? Tá legal aí o enquadramento? Você tem que estar pegando o teto. Mais isso, bote mais pro. Melhorou aí? Melhorou um pouco. Pronto. Olha Israel aí na área aí. Olha o professor na área aí, ó. Pois é, rapaz. Vecage, você estava pensando em aproveitar e divulgar hoje, de a gente fazer uma próxima live para conversar com o pessoal. Você viu que na live passada, geralmente sempre tem Pauliana, né? Comenta, e, e tinha Cissa também, né? Então sempre alguém tem alguma coisa para compartilhar. E aí eu pensei de ir aos poucos chamando um por um, fala 10 minutos com um, 10 minutos com outro, e cada um vai partilhando de como suas experiências, né? O que está fazendo na área, o que tem feito, como está. Aí ser uma live aberta, uma conversa com todo mundo que tiver na hora. Sim, sim, pode Entendeu? ser. É Aí interessante. ter no dia de domingo. Isso é bom no dia de domingo, que é mais tranquilo para todo mundo. Aí Pronto. No eu final pensei da de primeira. fazer disso antes para poder tentar divulgar para domingo agora. Só que não tem tempo. A gente tenta ver para o próximo domingo, que aí dá tempo de preparar tudo. Próximo domingo é que dá. Sem ser esse agora, Ah, no outro, né? no outro. Esse agora é 30 de maio, o primeiro domingo de junho, que vai ser, se não me engano, dia 8. Pronto, Olha pronto, lá, tem o tranquilo. Israel aí falando aí. Abração aí, Israel. Grande amigo aí, Israel. Nosso contemporâneo. É mais um também daquela turma, grande turma que tinha Lécio na escalação, João Paulo, Ícaro, Playmobil. Playmobil, Pablo. Só tinha fenômeno. Só o fenômeno, aquela turma fez história. Verdade. Ai, Vai ai. ser um tempo bastante proveitoso hoje aí com o nosso amigo Israel, tenho certeza disso. Ontem tava preparando o currículo dele aqui. Tem muita coisa aí para. Aí, ó, Alessios apareceu depois da CMOC. Ai, Para não ai. apresentar, né, Israel? É muito bom. Vamos lá. Rapaz, falar em Alessio, Tá rapaz, entrando aqui, parece que o homem Melchior. virou hétero. Oi? Aí é um amigo e irmão, viu? Melk. Meu irmão aí, professor também, viu? Ah, ótimo. Nosso Aí também colega. pode estar na próxima live também. E o Uri também, que geralmente sempre entra também. A gente pode chamar na outra live também, para poder falar um pouco do trabalho dele que tem feito, né? Perfeitamente, irmão. Essa live. É, deixar em aberto para que as pessoas possam se manifestar da forma que elas entenderem que devem se manifestar. Isso. A gente Eu vai dar o acho que vai ser espaço, até vai abrir o interessante. espaço e aí quem quiser falar vai estar disponível. E eu acho que é interessante porque uma grande parte das pessoas que estão participando das lives são professores, né? E aí essas pessoas vão poder partilhar conosco suas vivências em diversos espaços de atuação como professor, né? Então, a gente vai poder Inclusive ouvir um agora, pouquinho. que é um tempo
diferente para todo mundo. Então, o interessante é que quero ver como está agora, todo mundo, está seus trabalhos agora, né? Como é que está. Né? Porque com certeza agora cada um tem alguma coisa diferente aí para poder compartilhar, para poder Sim, formar, né? sim. Valeu, Sedex. Você é nosso irmão. Obrigado aí pela participação. Eu tenho certeza que se você não fosse dar aula agora, você iria participar da live com a gente. Mas pode ter certeza que a gente agradece aí suas participações, viu? Abração. Boa aula aí para Pronto. você Depois agora. confere no YouTube, que vai estar lá, vai estar disponível. Hoje ainda Isso. vai tá lá. Valeu, Jossi. Prepara aqui agora para chamar o nosso convidado. Faltam alguns segundos. Hoje estou com o cronômetro aqui para Pronto. poder não. Porque sempre a gente acabou estendendo, né? Acabou fazendo 1h30, derrubava, a gente voltava. Só que o Sim, problema de sim. derrubar é que a volta, o mundo retornar, né? Era complicado para acompanhar. E aí eu vou tentar fazer hoje Sim, dentro sim. do tempo. E aí estou com o cronômetro aqui para Isso. ajustar. Viu? Massa, legal. Chamar agora aqui Israel. Valeu. Fica aí ajeitando o meio de campo aí, ajudando aí na mediação para ir vendo as Pronto. Tem perguntas que a gente algumas vai fazer. perguntinhas para fazer para ele. Olha, pronto, prepara aí. Valeu, valeu, assim. Valeu, Rafa. Abraço. Valeu, um Estamos abraço. aqui. Valeu. Vamos lá agora chamar nosso convidado. Deixa eu abrir logo a câmera dele e vou falar. Molhar o bico. Valeu, professor Israel. Já mandei o convite já, né? Só aguardando aceitar. Vamos lá, vai entrar agora. Fala, mestre! Fala, mestre Israel. Ah, eu estava aqui me divertindo, vendo você falar com o Jussi, lembrando dos primórdios, né, meu amigo? Sim, Ah, muitas 13 anos de lembranças. formado já, lembrando mais tempo ainda, uns 15, 16 anos atrás, na hora da chamada. Registrando. Ah, Muita história. muita história, meu amigo. Satisfação em vê-lo. Muita história. É isso aí, vamos começar. Primeiramente, boa noite a todos que estão aí. Sejam bem-vindos a mais um Proatif em Pauta. Vamos ter hoje nossa última live aqui do mês de maio, com o nosso convidado. E só para lembrar que todas as lives estão disponíveis depois do YouTube. Essa também hoje ainda vai estar lá disponível mais tarde. E para quem quiser conferir depois. Deixa eu ver com o próximo recado que vamos ter. Vamos ter outra live em junho, uma live surpresa aí, que a gente vai dar mais detalhes depois. E vamos à apresentação. Nosso convidado de hoje, ele é formado em Educação Física, licenciatura plena em Educação Física, deixar Por claro. favor. Tem muita diferença hoje em dia. Então, Universidade Católica de Salvador, pós-graduado em treinamento desportivo pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, personal training, instrutor da Les Mills, meteu em inglês aí. Les Mills. Les Mills. Criador do método Start Fit funcional. Exato. Vai explicar pra gente qual é esse método. Ator, inclusive indicado ao Prêmio Braskem de teatro. Desenvolveu pesquisa sobre o treinamento físico para ator de teatro. Então, com vocês hoje, nosso convidado Israel Barreto. Seja bem-vindo. Meu amigo, é uma satisfação estar aqui na sua live. Muito obrigado pelo convite. Agradecer ao meu grande amigo Jussi de Brito. Já dizia o grande Mirandinha. O saudoso Mirandinha.
Pois é isso, meu irmão. Mirandia, isso. De tantos apelidos, meu amigo. Então, irmão, estamos Rapaz, aí. Obrigado pelo convite mais uma vez, você, Jussi. Isso faz firmar a nossa parceria já de anos. Já são, se não me engano, 16, 17 anos aí na Labuta, né? Desde a época da Católica, estudando juntos. exato. E depois os caminhos, né, se dissiparam um pouco, porque cada um foi seguir uma coisa. E nesse meio tempo, depois da minha formação em educação física, eu me desenvolvi um pouco mais, me dediquei um pouco mais aos trabalhos do teatro, me dediquei, sou ator profissional. Assim, naquele mesmo período em que eu estava saindo da Católica, eu comecei a trabalhar como ator numa companhia que residia no Teatro Vila Velha. De lá, a coisa foi crescendo, foi crescendo. Fui, em paralelo, deixando as duas profissões ali, sempre trabalhando com as duas profissões. Chegou no ano de 2017, eu ingresso numa pós-graduação voltada a treinamento desportivo, porque eu achava que chegava o momento de juntar as duas profissões. E nada melhor do que trabalhar, né? Isso muito motivado por um amigo de grupo, que dizia assim, Isa, vamos trabalhar, você precisa trabalhar o corpo do ator, e aí como é que a gente faz e tal. Eu já estava estudando, já tinha entrado na pós-graduação, então entrei muito focado, já com a minha pesquisa em mente, de que queria trabalhar o físico do ator de teatro. E a pesquisa ficou assim, né? Preparação física para o ator de teatro, práticas físicas para a prontidão corpórea em cena. E aí, diante dessa pesquisa, né, eu acabei me tornando preparador físico mesmo de atores. Então, eu tive a grande oportunidade de trabalhar em alguns espetáculos como preparador corporal, a gente chama de preparador corporal. E aí, diante disso, eu comecei a desenvolver um método. Eu falei, eu preciso sair um pouco... claro, é uma pesquisa voltada para ator de teatro e eu conseguia moldar ela para outros meios. Eu falei, chegou o momento de me dedicar um pouco mais ao treinamento não só do ator, mas talvez levar essa pesquisa para uma aula coletiva. E aí eu tive a grande oportunidade de conhecer uma galera que estava montando uma academia, que trabalhava um pouco com esse princípio, né, com aulas coletivas, com treinamento de alta intensidade. Daí nasce o método Start Fit funcional, que como o nome já diz, é um treinamento funcional de alta intensidade, que ele é feito num curto espaço de tempo, seguindo ainda o mesmo princípio da pesquisa que eu tinha feito na época da pós-graduação, e aí eu transformo num grande método, onde eu tenho desenvolvido muito, principalmente nesse período da pandemia, que é o nosso tema de hoje, né? Isso. O método Start Start Fit, você Fit. estava fazendo Start Fit, então foi na academia, né, que devido à pandemia agora, Isso, teve que né, parar está tudo, na enfim. parada, Exato. está acontecendo com todo mundo. E, e aí, como instrutor, você estava simultâneo também como instrutor da Les Da Mills. Les Mills, na verdade, acho que Rafa deve lembrar. Lembra o antigo Body Pump e Body Jumping? Era um grupo que trabalhava Hum, com projetos de treinamento de alta intensidade voltado para grupos musculares, enfim. E aí mudou o nome para Les Mills. Achei muito interessante. Diante daquelas minhas pesquisas, eu passei a integrar esse grupo, fiz um curso super bacana e ajudou muito nas minhas pesquisas para a montagem do método Start Fit. E aí, diante disso, eu também passei a dar aulas Grit, que é muito similar a esse treino Start Fit. Foi muito bacana, muito legal. E dentro da Sinergia Studio Fit, que fica ali na rua São Paulo, eu pude desenvolver isso durante o ano de 2019 inteiro. sério. Como você falou, você é o criador desse método. Você já fez ou pensa em fazer para difundir isso mais, fazer algum curso ou algo nisso, ou por enquanto você acha que ainda não consegue, ou como é que... Não, nesse primeiro momento, Rafa, eu estou meio que aproveitando, estou usufruindo um pouco mais dessa minha pesquisa. No ano de 2019, com a abertura da academia, a Sinergia Studio Fit, eu pude desenvolver um pouco, tive um espaço, era meu primeiro contato com aulas coletivas, porque até então, desde o tempo em que me formei, lá em 2007, 2008, eu vinha trabalhando só como personal trainer, então chegou o momento de juntar, de trabalhar com mais pessoas. Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho, fui desenvolvendo. De repente, chegou em 2020, a pandemia chegou, né, o isolamento social. Eu precisei me reinventar, né? Então, eu falei, como é que eu
como é que eu faço isso agora? Como é que eu desenvolvo o meu método, que ainda tá numa fase de conhecimento? Então, tem muitas alunas minhas que estão acompanhando aí também, que fazem o Start Fit funcional comigo, meus alunos de personal, minhas alunas da própria Academia Sinergim, hoje se chama CTA Falira. Então, todos estão praticando, e aí eu pensei, enfim, chegou o isolamento, eu falei, o que é que eu faço agora? E eu tive uma ajuda muito bacana, né? A gente teve que parar, então foi o primeiro, talvez fôssemos os primeiros a sentir esse baque, né, do isolamento. Acabou, então fecha as academias, como é que a gente vai se desenvolver? Eu agradeço muito, graças a Deus, eu agradeço demais de ter tido essa oportunidade de desenvolver um método onde eu posso trabalhar apenas com o peso do próprio corpo, né? Então isso já estava na moda, isso lá naquela exercício calistênico lá atrás. Então a gente passa a ter um método, bota uma música, dá um outro estímulo, cria movimentos. Então tudo isso foi gerando outras oportunidades para poder aplicar esse método. E nesse momento eu não sabia muito bem lidar até mesmo com mídias sociais, eu tenho muita dificuldade. E eu tive uma ajuda muito grande de uma amiga, de uma aluna, que fez assim, eu vou te ajudar nisso daqui. E foi meio que me orientando. Hoje eu uso essa plataforma para poder aplicar o método, né? Mas há uma vontade muito grande, sim, depois a gente disseminar um pouco mais esse método. Cheguei a fazer, inclusive participei de um seminário para professores. Então eu fui para Portugal, participei e levei esse método. Então era uma outra energia. Eu precisei adaptar o método para ter esse treinamento para arte educadores. Como é que o arte educador iria usar esse método nas escolas? Então é um método altamente adaptável para onde o profissional estiver trabalhando, né? E aí, diante disso, eu voltei para cá, isso em Portugal, 2016, 2017, na época ainda estudando. Em 2018, voltei para apresentar isso num congresso lá na Ilha da Madeira. E aí o método começou a ganhar um pouco mais de força, né? Até chegar em 2019 apresentando, e agora na pandemia fazendo lives. Fazendo lives, então super bacana, tá levando esse método para mais lugares, né? Falando demais, Com né, Rafa? certeza. Quem sabe ainda vai ter uma junção aí de Augusto Boal com Mirandinha. Vai dar alguma coisa aí. É verdade, é verdade. Pois é, e aí, Mas diga, meu amigo. nossa primeira live, a gente falou justamente disso, de como os profissionais têm que se adaptar, né, a essa nova realidade, principalmente usando esses recursos tecnológicos, né? E a gente Olha, compartilhou aqui Hélida! essas experiências Olha com que entrou as aí, a pessoas que estão tendo sumida, que usar esses Hélida! recursos. Beijo. A galera aí entrando. A gente vou começar a dar um salve aqui de quem está aqui, ó. Por exemplo, quem está aqui já chegou: Alana Matos, Daniel, Liz, Roberval, Evani, Rê, Tem minha mãe na live, que Hélida. legal. Beijo, Ó, mãe. Hélida aí, ó. Nossa turma. Hélida! Débora, Ian, Gilson. Olha, Dona Coca. Olha aí, ó. Genzo. Só faltou o grande Alessio. Claro, depois da semana que ele aparece. Da semana que aparece. Pois é, e bem lembrado que um pouco a gente assim, tem uma grande coincidência de algumas coisas. E, por exemplo, que a gente entrou na Católica, mesma turma, né? Se formou junto na mesma turma. Sim. A gente veio estagiar na mesma academia. Você já estava lá, Sim. na verdade, cheguei depois, né? Essa Sim, academia sim. da Barra. Sim. Na academia, que inclusive com o grande Alessio. E aí, você também já estava fazendo teatro também, né? E eu também embarquei nessa área aí. Fui fazer outro tipo de pós também, juntamente com o Jussi. Você estava fazendo outro. Sim, sim. Olha, a dona Coca dizendo que vai tomar café no fogo, mas rapaz, figura. Pois é. E aí vamos Que começar agora o maravilha. nosso tema, que é justamente atividade física em tempos de pandemia, né? Sim, sim, sim. Então, como é que estamos agora? Como é que fica, né? Atividade física nesse... Tem vários questionamentos, você já tem umas perguntas aí, mas vou deixar você encaminhar e aí qualquer dúvida, pergunta a gente faz no final e vai tirando, né? Maravilha, maravilha. Pois é, meu amigo, como eu estava falando antes, eu acho que a gente sofreu muito logo de início, né?
quando fecharam as academias, como é que a gente vai se colocar, como é que a gente vai trabalhar se o nosso é o contato direto com as pessoas, né? Eu acho que muito pelo momento, né? Hoje a gente tem as mídias sociais que vão nos ajudando e a gente precisa também se reinventar. Como é que a gente vai dar aula sem um halter, sem um step, sem os aparelhos de musculação? Então, cabe ao professor também ter essa autonomia, né? Ter essa ousadia de usar mesmo o treinamento funcional, o treinamento calistênico e ir se recriando para poder propor ao aluno, nesse período que ele está em casa, continuar mantendo a sua atividade física, né? Muito importante. Ó, Elida escreveu ali. Estratégia para depois aprender. Boa! Boa, Elida. É algo que é preciso ser repensado, né? Porque até mesmo a gente voltar da quarentena vai ter todo um processo. Mas voltando ainda ao início da pandemia, o início da quarentena, né? Que nos distancia um pouco dos nossos alunos. Então, foi a primeira coisa que me passou na cabeça. Como é que eu vou aplicar o meu método? Então, já tinha um método pronto. Estava me reinventando, usando inclusive alguns aparelhos. E os meus próprios alunos foram me dando esse lugar, esse espaço para poder aplicar dentro da própria casa. A própria Débora, que estava escrevendo ali, foi a pessoa que mais me incentivou. Então, chegou num momento muito bacana em que eu estou usando a própria plataforma aqui, o Insta, para poder divulgar as próprias aulas. Então, até os alunos que estavam dentro de casa, aquelas pessoas que não praticavam a atividade física, estão entendendo agora a necessidade, né? Então se vê aí agora diante de um vírus que ataca as pessoas que têm as pessoas que estão adoentadas, seja eles, né, os cardíacos, os hipertensos, os obesos, os diabéticos, os que sofrem problemas renais. Então todos eles estão vulneráveis a essa doença. E aquelas pessoas que estão praticando atividade física, que mantêm um sistema imunológico muito mais protegido. Então, a atividade física hoje é algo necessário nesse momento, né? Eu acho que as pessoas estão entendendo a forceps, né? Com muita força, né? Porque até então a gente enxergava um pouco da atividade física como algo só para lazer. Hoje é uma necessidade, né? Então, já aproveitando e respondendo a pergunta de Hélida, eu acho que a estratégia primeiro, os profissionais precisam estar preparados, né? Muito bem embasados para poder sair um pouco desse nicho da academia, usar Tuxezão aí entrando. Tuxê também foi a nossa turma, né? Ou foi Também. da Católica Tuxezão também, foi uma turma depois da nossa. Mas é isso. Então, para a gente poder se preparar para esse momento, entendeu? Então, eu tenho utilizado muito o que é que eu tenho de recurso nesse momento? Nada. Apenas o corpo do aluno. Porque está todo mundo em casa, né? Então, como é que a gente vai usar? Então, aproveito, adapto o Start Fit para fazer dentro da sala. Então, empurra o sofá, prepara, a gente vai começar com alongamento e a gente vai usando, com certeza, Tuxezão, melhor geração da Católica. Exatamente. E aí eu estava relembrando no início aqui. A gente vai ocupando esse espaço, irmão, utilizando a sala, o peso do próprio corpo. Então, eu entendi que o treinamento funcional hoje é a melhor saída para motivar aqueles alunos que já estavam fazendo e motivar aqueles que precisam, que entenderam que a atividade física é algo necessário. É isso. Esse conhecimento que dá necessidade de atividade física, né? Acho que muita gente, talvez, claro, com certeza, repensar. Por exemplo, hoje eu vi, foi a Ayana, foi da TVE, né? Ela falando que ela mudou, que ela estava fazendo atividade, só que ela teve que... Ela mudou, ela teve uma mudança do pensamento de como ela fazia antes e agora durante a pandemia, né? A consciência que ela criou, né? De atividade física. Aí eu de você saber se sim ou se não, porque pode acontecer também. Tem alguns alunos também que mudaram de certa forma o objetivo, porque antes a gente via, por exemplo, meu objetivo vai ser hipertrofia. E agora com essa pandemia já, não, só quero agora saúde, quero pensar, valorizar mais. Teve algum assim em alguns dos seus alunos ou não? Todos continuaram com o mesmo objetivo? Boa pergunta, Rafa. É a primeira coisa que perguntam os meus alunos que conhecem o meu método, né? O treinamento de alta intensidade, pelo menos o Start Fit, eu criei variações para
todos os objetivos. Então, para quem quer ganhar massa muscular, para quem quer definição, para quem quer emagrecer, para quem quer trabalhar o core. Então, já é a água. Então, é a minha aluna falando que eu bebo bastante água durante as minhas lives. Mas é muito importante. Então, eu criei variações para o Start Fit, para poder trabalhar o objetivo dos alunos. Mas essa pergunta, Rafa, é muito interessante, porque todos os alunos perguntaram, eu vou emagrecer, não estou pegando peso. É unânime, a grande maioria. Os homens sempre dizem, não, vou perder massa muscular, as minhas vão engordar. Mas o importante é isso, é encontrar as variações. É como a gente trabalha tudo isso sem usar carga, sem os recursos da academia, sem os aparelhos. Tudo isso é muito importante, né? Então, quando eu desenvolvi o método, eu fui em busca. Então, eu uso o protocolo Tabata, às vezes eu uso um treino piramidal crescente, outros decrescente. Vou criando outros métodos para deixar o aluno satisfeito, entendendo que a atividade física, o ganho de massa muscular não se resume apenas no puxar do peso, no puxar do halter, no puxar da máquina. Então, ele está voltado primeiro para o uso correto do próprio corpo. Então, se eu posso lembrar de fazer o burpee, quem não conhece o velho burpee? Então, tem gente que não consegue fazer. É um simples exercício de agachar, esticar e flexionar a perna e dar um salto. Então, trabalha muito com core, trabalha muito com membros superiores, o salto para trabalhar com membro inferior. Então, tudo isso leva, né, ao trabalho inteiro do corpo. Desculpa, fui olhar aqui a mensagem, mas é isso. É isso, meu irmão. Jegan, você teve alguma perda de alunos ou acréscimo ou manteve tudo normal durante esse período agora? Não, sim, tive uma perda de alunos. Assim, em média, eram mais ou menos uns 13 a 14 alunos de personal, mais as minhas alunas da Sinergia. Então, ao todo, eram uns 25, 28 alunos, mais ou menos. Contando com as aulas coletivas no CT Rafa Lira. Massa, Genildão! Um abraço, meu irmão. Então, quando chegou a pandemia, claro, eu tenho muitos alunos, tinha muitas alunas no quadro de risco. Eu tenho uma aluna de 95 anos, eu tenho uma aluna que está se tratando, está recuperando de um câncer, eu tenho uma aluna com esclerose múltipla. Então, essas pessoas que têm um risco maior, infelizmente, precisaram se afastar. Exatamente. Era inevitável, pela falta desse contato direto, foi obrigado a parar. Mas os outros alunos, a gente foi adaptando o treino, como te falei, tentando fazer em casa, aulas online. É algo muito importante. Falando ali, já perdeu 2 quilos aí, ó. Falando um pouco do Start Fit. Então, foi o primeiro contato, a fazer aula online. Então, vamos trabalhar, vamos fazer aula online. Então, usando essa plataforma aqui, deixando você frente a frente com o aluno, ele entendendo como funciona o seu método. Então, de longe, você já consegue ir trabalhando ele. Aí a própria Liz falou aí agora, né? Então, ela já conhece o método, já malha comigo há muitos anos. Na época, ela foi aluna da Barra, Rafa, lá com a gente lá na... Foi? Pois é. Porque a foto tá pequena, não vou lembrar, não. Então é tempo. E aí e aí ela voltou a fazer comigo e agora já perdeu 2 quilos nesse trabalho mega intenso e super adaptado, super adaptado. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem foi que escreveu aqui antes aqui, que foi Tuxê. Esse momento Élida perguntou alguma coisa, não sei se eu respondi a pergunta de Élida. Respondi, Élida. Mesmo usando só peso do corpo, esse é o momento que o conhecimento bate nos joelhos. Exatamente. A gente teve essa conversa na live passada, que teve aqui foi advogado e professor de educação física, falando justamente disso, né? Que a gente vê muito que, inclusive, o CREF está batendo em cima das aulas online irregulares, né? Feitas por pessoas que não são profissionais. Muitos, os blogueiros, os influenciadores digitais. E a gente está falando justamente nisso, que as pessoas estão compartilhando suas atividades como se fosse algo que fosse serviço para outra pessoa, né? Só que cada um sabe que é diferente. E precisa do professor que vai fazer a diferença, né? O professor ali vai fazer a diferença. E Tuxê falou justamente nisso, né? Agora justamente que vai dar pau nos blogueiros, que o conhecimento vai vir à tona agora. Né? Mostrar realmente que tem um conhecimento para poder lidar com cada aluno de forma diferenciada. Então, desde já a gente não sugere que ninguém faça atividade igual de algum blogueiro, igual tal,
que não seja realmente professor formado, né? Exatamente. Poder... A gente não ninguém procura, ninguém vai se está doente, vai buscar um remédio, alguém precisa chegar até o médico. Ninguém vai pegar uma receita que não seja do médico. A mesma coisa a atividade física. Isso é uma coisa muito importante, né? A atividade física ela precisa ser prescrita. O exercício físico do aluno precisa ser prescrito pelo profissional. Não, então os blogueiros, né, esses digital influencers, eles se adaptam do método do professor e usa isso para o benefício, para se, né? Geralmente eles têm os corpos muito bem definidos, esteticamente agradáveis, e usa isso como um marketing, e aí vai puxando, né, ali os seguidores, e vão usando. É muito arriscado, é muito arriscado. Para eu prescrever o Start Fit funcional, eu sei exatamente quem está me seguindo, sei quem são os meus alunos, então eu crio um mesociclo de treinamento do mais fácil para o mais difícil. Então tem todo um preparo, não é simplesmente chegar ali e mandar fazer 50 burpees e 3 polichinelos. Não, tem todo um processo, né? Tem toda uma cadência do mais simples para o mais avançado, né? Pensando muito no bem-estar do aluno. E como se trata, Rafa, de um treinamento de alta intensidade, o cuidado é maior. Geralmente são esses treinamentos que as pessoas estão fazendo nas lives, principalmente essa galera, ó, o Johnny falando também. Um forte abraço, Johnny. João Paulo. Exatamente. Aí, ó, Débora falando do método Start Fit. Então, é super bacana. Então, ele precisa ter um preparo, né? O aluno precisa entender como é que vai funcionar o próprio corpo. Na maioria das vezes, eles saem exauridos. Um treinamento de alta intensidade é para isso. É muito curto, Rafa. 27, no máximo 30 minutos de treino. Então, ele precisa ser muito bem prescrito. O aluno precisa entender o que ele vai fazer. Então, ele vai começar do mais simples para ir para o mais avançado. Principalmente agora que eu estou tendo muitas pessoas que estão de outras cidades, inclusive, né? O famoso boca a boca vai chegando em outras pessoas. Então, pessoas que são adeptas a um crossfit, né? O pessoal que faz uma musculação um pouco mais pesada, acabam utilizando do método nesse período, né? Que está em casa resguardado. E aí vai desenvolvendo e vai curtindo, vai obtendo resultado. E o mais bacana desse treinamento é porque ele não obtém resultados num curto espaço de tempo, né? Sim, sim, com certeza. E o cuidado mais, ainda mais agora. Deixa eu ver mais. Cadê Jussi com as perguntas? Rapaz, apareceu essa galera toda da Católica. Jussi, cadê você com as perguntas? Quem tem uma pergunta aqui também? Eu acho que eu fiquei na dúvida se tinha respondido que ainda tinha escrito, mas eu acho que ela disse que sim. Ali, né? Ainda falamos sobre o pós, né? O pós-pandemia, como seria essa... Na verdade, algo até meio, sei lá, misterioso para todo mundo, né? Esse pós ninguém sabe realmente como é que vai ser. Primeiro, quando vai voltar. Agora, com certeza, eu acho que para alguns, para quem está aproveitando esse tempo, ou seja, buscando conhecimento ou trabalhando, com certeza deve votar diferente, né? Uns vão aproveitar essa plataforma, que antes não era usada, né? A plataforma digital, uns vão aproveitar, vão tentar adaptar isso nas aulas, né? Eu acho que tudo... Eu citei um exemplo aqui também, que já havia uma academia, já tem academia que já estava com isso, né? Já tinha, por exemplo, os treinos era no aplicativo, né? As aulas por exemplo, dança, sim. E tal, estão sendo feitos por desenhos, robôs no telão, né? Então, isso aí já estava avançando.
Sim, Como foi essa Jussi experiência? perguntou alguma coisa sobre a motivação dos alunos. Sabemos que o exercício é importante, mas chega um momento que falta motivação. E aí, o que que... Ah, o que que você usa para poder motivar os alunos? Você entra em contato, manda mensagem, liga, faz... Qual o tipo Eu de sou muito motivação? chato. Eu sou muito chato. Eu tenho que ligo assim, né? Primeiro a gente cria, eu crio um laço de afinidade com todos os meus alunos. Então eu sou muito próximo dos meus alunos. Conhecer o aluno, perdão, conhecer, conhecer o perfil do aluno é muito importante. Ela tá dizendo ali, ele é maravilhoso e motivador. Obrigado, Debbie. Mas é isso, eu acho que você tem que conhecer o aluno, entender qual é o objetivo do aluno e trabalhar em cima dele. Esse é o primeiro papel que a gente tem que fazer. Tem muitos fatores que desmotivam, de fato, desmotivam. O quê? Está em casa, sem poder sair, muita gente gosta de correr. Então, a variação desse próprio treino é algo que motiva. Como eu te falei, o Start Fit eu criei, foram 3 ou 4 variações. E venho buscando outras. Eu sou muito inquieto, vou buscando outras coisas. Venho buscando outras referências. Né? É importante continuar estudando. Então, eu vou buscar referências bibliográficas, tentar trazer um alongamento diferenciado, trago um pouco dos alongamentos do Pilates, uma coisa da meditação do yoga, tentar misturar outros métodos com o meu. Então, isso vai motivando um pouco mais os alunos e a própria variação do Start Fit. Então, a gente um dia trabalha força, outro dia vai trabalhar mais o core, vamos trabalhar o abdominal, outro dia trabalhar a resistência, outro dia o cardio, dá muito saltito, muito burpee. Então, essas variações vai deixando o aluno muito mais à vontade, ele vai conhecendo um pouco mais e vai querendo fazer, e vai buscando, e vem buscando. Então, a variação, o professor muito bem embasado, teoricamente, né, tendo esse espaço, essa ousadia de propor coisas novas, isso vai motivando o aluno. Vamos ver aqui a Luísa aqui. Existe ainda uma insegurança justamente essas aulas coletivas. As academias terão que se adaptar e isso. A questão do pós-pandemia, né? Que alguns alunos ainda mesmo voltam ainda vão se sentir seguros. Sem dúvida, sem dúvida. A gente novamente falou também sobre a outra live sobre o decreto presidencial que queria não, que propôs reabrir as academias, né, há uma semana atrás, né, que para mim eu acho loucura, né, Total. porque está em jogo aí a saúde tanto dos professores quanto dos alunos, né? Que isso aí ninguém paga, a vida de um aluno, de um professor, isso aí ninguém paga. Então, acho que até depois também realmente vai voltar ainda um pouco de cautela, as pessoas com medo ainda de determinado equipamento pegar, né? Isso serviu também realmente para a gente se adaptar a uma... A gente vai ter mais cuidado agora com a limpeza, né? Queira ou não queira, independente de quando se Sim. passar daqui a 2, 3 anos. E isso lá fora já era usual. Quando eu Sim, passei sim, um sim. tempo fora, tinha um gel que todo mundo andava na rua, né? Com álcool e gel. Isso há já 2 anos atrás. Então, na China já se usava a máscara, né? Antes já tinha esses cuidados. E aqui eu acho que a gente vai aprender e vai a usar isso mais para frente, né? Sim, acho que tem mais pergunta, Rafa, eu Cadê? não consegui ler ali. Esse método pode ser dividido em 3 períodos no dia com tempos mais curtos? Bem, não. Se tratando de um treinamento de alta intensidade, dividir o treinamento no mesmo período, não. Geralmente, a cada dia a gente vai trabalhar de formas diferentes. Por exemplo,
Hoje fiz um trabalho com as minhas alunas, treinaram comigo online às 7h10 da manhã. Fizeram um trabalho de core, então eu usei o método para fazer um trabalho de abdominal. Ele é curto, ele é intenso e ele funciona. Passa para amanhã. Amanhã a gente vai fazer um trabalho de força. Aí o que é que eu uso? Eu uso um treino piramidal decrescente. Então eu vou fazendo repetições de 20, 16, 12, 8. Vou criando outros métodos. O interessante é tentar pegar um turno que seja pela manhã, pela tarde ou pela noite, aplica o método, certo? E aí segue para todos os outros dias da semana. Então, o interessante é dividir ele, né, durante a semana. Fazer 2 vezes na... Tem alunas que me perguntam sempre isso. Tem a própria Débora que faz o treino, gosta de malhar em 2 turnos, né? Então, eu sempre digo a ela, então a gente vai ter que dividir, né? A gente vai trabalhar, vai fazer um treino aeróbico num horário, um treino anaeróbico em outro horário. Ela gosta muito de dançar, então vai dividir. Faz o Start Fit Força de manhã comigo e de noite ela faz uma aula de dança. Enfim, então é sempre tentar variar um pouco a atividade. Claro que é importante para obter resultados manter uma boa noite de sono, né? E manter uma alimentação adequada. Tem todos esses detalhes, né? Tem que a questão de ver quem trabalha, qual tipo de trabalho que você faz, né? Se trabalha com, né, atividade que tem gasto calórico muito grande, tudo isso são cuidados que só o professor realmente vai saber informar, que blogueiro nenhum vai poder saber prescrever isso aí. Exatamente. Aqui, que mais existe período de isolamento, serviu para mostrar profissionais de educação física a importância de utilizar tecnologia a nosso favor. Muito ainda não saibam explorar os treinos online. É verdade. Verdade. Quem foi que perguntou isso? Quem foi que falou isso? Foi o professor Júnior Reis. Massa! Grande Genildão. Forte abraço, um amigão aí que trabalhou comigo durante muito tempo. É o irmão que a profissão me deu. Ele tem toda a razão, toda a razão. Muitos dos nossos colegas ainda não sabem usar essas plataformas para poder divulgar o próprio trabalho. Eu mesmo era um duro, eu tinha muita dificuldade em usar isso. Então, eu fui tendo a ajuda de amigos, né, para entender como é que isso funcionaria. E hoje, nesse período em que está todo mundo isolado, é a coisa que tem funcionado, né? É importante, Rafa, manter esse contato com o aluno, ter esse contato direto com o aluno. É importante você mesmo com a distância, né, por conta do isolamento, mas você conhecer o aluno, mesmo através de um celular, explicar a ele como deve ser feito, como deve ser realizado o trabalho e ir motivando ele mesmo à distância. Né? Então, o profissional hoje, o profissional de educação física, precisa se apropriar disso. Ele precisa saber mexer nessa plataforma, ele precisa saber ser dinâmico, ele precisa ser ousado. Passou o tempo do profissional que está acomodado na academia, né? Não pode, ele precisa variar. Chegou no momento de se ousar. É isso, e a academia, exatamente como você falou. É bom no início ali para você ter uma experiência, né? O período estagiário depois trabalhar um tempo, mas acho que ninguém quer isso para a vida toda, né? Também, né?
E é um comodismo, de certa forma, e quando justamente chega esse período agora que quebra, e aí, né, esse profissional vai saber agora se virar, fora aí que só tinha academia, né? Então, realmente é ideal se buscar outras formas também de se trabalhar. Até porque as academias, como o exemplo aí, já estão sendo substituídas por, entre aspas, robôs, né? Por aplicativos e por, de certa forma, robôs também, né? Tanto que na academia que eu estava, realmente só tinha dois professores, academia enorme, mas só dois professores lá mesmo, só que ter cuidado, mas, né? Só de olho, não era mais aquela academia que você tinha, sei lá, 5 ou 6 professores no, no mesmo horário. Hoje em dia está começando a reduzir, então está se fechando mais, né? De certa Sim, forma, o sim. mercado, né? As máquinas, de certa forma, estão tomando conta, e aí o profissional tem que realmente aproveitar isso de outra forma para continuar trabalhando. Como os alunos especiais, se você tiver, como você está trabalhando, essa vai a mesma. Tem um pouco da pergunta de Jussi também, que Jussi perguntou aqui. Ó. Como você tem trabalhado com seus alunos que possuem doenças crônicas, e aí já junta com a Diélida também, que como seria esse trabalho com os alunos Com alunos especiais, né? Se especiais. você... Então, como eu tinha te falado antes, né, eu tenho desses 27, 28 alunos que eu tenho 3, me escuta, Rafa? Me escuta, Rafa? Escuta, Ok. Desses 27, 28 alunos que eu tenho 3 alunos, que 2 alunos possuem doença crônica e tem uma aluna que tem 93 anos. Então, para cada aluno, a especificidade, a individualidade é muito importante nesse momento. O trabalho, a experiência como personal, usando o método Start Fit é muito importante. Porque eu vou trabalhar diretamente na necessidade daquele aluno. Né? Por exemplo, com Dona Valzinha, que tem 93 anos, eu uso muito exercícios lúdicos. Então, eu vou usar uma bola de pilates, eu vou trabalhar exatamente a necessidade que ela tem no seu dia a dia, que é a mobilidade. A mobilidade dela está cada vez mais deficiente, claro, por conta da idade, né? Vai perdendo a mobilidade, vai perdendo. Então, eu vou precisar usar disso. Atrelado, sim, ao treino neuromuscular. Ela pega peso, sim. Ela pega os pezinhos de 1, 2 quilos. Ela usa a caneleira de 1, 2 quilos para trabalhar força muscular. Precisa trabalhar força muscular, precisa ganhar massa óssea. Então, a gente vai trabalhar o lúdico para fazer com que ela se sinta motivada e o treino neuromuscular, sim, com os pezinhos, com a caneleira, para ela ganhar força e continuar ajudando na massa óssea, na massa muscular, para não perder, porque é uma coisa inevitável, né? Então, você imagine, ela não tem 70 anos, ela tem 93, então é incrível trabalhar com ela. Assim também como as minhas outras 2 alunas. Eu tenho uma aluna que descobriu um CA em janeiro, então ela vem fazendo o tratamento, e a primeira coisa que o médico disse foi: não pare de fazer atividade física. Então ela tem todo um histórico, ela tem todo um histórico de atleta, ela já nadava, já pedalava, já corria. Isso me ajudou muito. Então, antes mesmo do diagnóstico, a gente já vinha trabalhando em alta intensidade com o próprio Start Fit. E aí, quando ela descobriu, teve que retomar
fazer um trabalho muito mais adaptado, muitas caminhadas, né? Porque dentro desse processo ela estava fazendo processo de quimioterapia. Então, o contato direto, fazer que ela se sentisse bem, era algo fundamental. A mesma coisa a minha outra aluna que é portadora da esclerose múltipla, né? Que também atrapalha um pouco na função da mobilidade dela. Então, eu sempre trazia algo lúdico que deixasse ela motivada, ao mesmo tempo trabalhando sempre pliometria, né? Trabalhando a coordenação motora dela, que era algo importante. E respondendo a ela, falando sobre alunos especiais. Alunos especiais eu não tenho, mas eu já trabalhei muito com criança, então a professora Graça nos agraciou com muitos materiais da ludicidade. Então eu uso muito, trabalho muito com treinamento desportivo, princípio esportes. É o que mais atrai a esse público, né? E você tocou em um ponto forte, que vai bater com a experiência que eu tive também. Eu vou perguntar a você. O trabalho do professor exige muito o trabalho também de psicólogo, de certa forma, Sim. né? E não é à toa que a gente teve na faculdade a disciplina psicologia, e faz muita diferença. Por exemplo, dessa aluna sua de 97, não, 93? 93 anos. 93 anos. Eu acredito, não sei, eu quero saber de você. Exige um trabalho psicológico também, como se for de motivação, de mostrar que é possível, né? Porque às vezes, infelizmente com a idade, as pessoas vão se sentindo inaptas, se acham incapazes de fazer determinadas coisas, acham que não consegue fazer mais nada. Se a pessoa realmente tinha vontade de fazer algo, eu tenho vontade de subir a escada e já não consigo. Acha que não consegue mais, acha que não pode. E aí vem o trabalho do professor de entender toda essa complexidade, saber se fisicamente ela tem condições, e daí fazer com que ela perca esse medo, perca esse, né? E vá lá e tentar fazer e conseguir fazer. Falo isso com a experiência própria que eu tenho até hoje, guardo até hoje, né? E queria saber de vocês, como essa senhora ela teve, quais foram os empecilhos delas, assim, psicológicos? Ela teve algum medo, receio de algo que não conseguia fazer? E através do seu trabalho ela conseguiu fazer ou não mexer a determinado membro, e aí com o trabalho, enfim, algum tipo de insegurança que ela teve? Rafa, o fator histórico é algo muito importante para qualquer aluno. Se o aluno já mantém o hábito da atividade física, tudo fica mais fácil para a gente. Você vê a importância da educação física escolar. É lá que começa. É lá que começa. Então, se o aluno está adaptado a fazer atividade física do tempo da escola, ele leva esse hábito até os dias de hoje. No caso de Dona Valzinha, ela caminha, ela mora ali na Graça, entre a Graça e a Barra, e ela caminha ali há 40 anos. 40 anos ela desce e caminha ali no chame-chame, depois ela segue ali... Ui, desculpa. Ela segue ali pela orla. Então ela sempre teve o hábito da prática de atividade física, né? Então ela teve uma queda, se machucou, e diante disso ela precisou
de um auxílio. Então a filha dela me procurou e me perguntou: você trabalha com idoso? Trabalho, por que não? Já sabendo exatamente como deveria agir. Então ela me deu o histórico. Olha, minha mãe caminhava há muito tempo e está desmotivada, ela caiu e inclusive ela tinha fraturado a bacia, né? A gente sabe que uma queda para idoso é algo fatal e ela não, e ela conseguiu manter a atividade, se recuperou, foi um tratamento longo, demorado, acho que ela, se não me engano, levou quase um ano se recuperando. E aí depois disso a gente retomou com a atividade e aí tivemos que fazer um trabalho inicial. Ela já se sentia, por conta da queda, por conta da lesão e das dores que ela sofreu, estava desmotivada. Então, só pelo fato de eu estar ali, incentivando a ela, trazendo algo lúdico, mostrando para ela os resultados, a importância que a atividade faria para a mobilidade dela, para ela poder sentar, para ela poder levantar, sabe? Quando você chega na idade que ela tem, muitas dessas dificuldades passam a acontecer. Então, foi muito importante ela sentir o resultado no próprio corpo. Claro, sempre buscando o histórico. Lembra, dona Valzinha, que você caminhava tudo isso aqui, então por que a gente não deve continuar fazendo atividade? Olha, você está melhorando. Então, sempre mostrando resultado. O aluno precisa ver os resultados. Seja no emagrecimento, seja no ganho da massa muscular. E no caso de dona Valzinha, seja mostrar que a mobilidade dela está sempre ali. Tem outra pergunta? Exatamente. Acho que Hélida escreveu mais alguma coisa. Você só botou aqui, Rafa. Ok, fala. Essa aluna de 93 ela está fazendo aulas online com você. Ela quer saber se essa aluna continua fazendo aula agora, durante esse período online. Como você não está perto, ela precisa de auxílio na casa de alguém para poder realizar os treinos. Ou ela tem condições de fazer sozinha. Não, infelizmente. Infelizmente ela não tem condições de fazer sozinha pela idade. Ela foi uma das alunas que está saindo, está perdendo um pouco, está se saindo prejudicada nesse período de isolamento. Né? Pelo fato da idade mesmo, Hélida. Ela tem uma certa idade, tem uma dificuldade na mobilidade. Mesmo ela vencendo isso, é impressionante, Rafa. Quando eu chego para fazer, ou se tem algum motivo não pode fazer, né? Se ela passa um dia, a gente fazia 3 vezes na semana. Quando ela faltava um dia, o resultado caía. Ela tinha dificuldade para levantar a perna. Então, a gente trabalhava intensamente. Então, as filhas dela começaram a sentir o resultado, começaram a sentir que estava tendo resultado. Israel, estou sentindo que minha mãe está levantando mais a perna, ela consegue sentar e levantar sozinha. Tudo isso mexe com o emocional do aluno, né? Então, e aquilo mexia com ela, vai deixando ela mais triste, né? Então, quando ela se sente ativa ainda, isso era para ela. Então, nesse período, ela infelizmente ela não está fazendo, né? Então, é muito importante, mesmo pela idade dela, ela tem uma cuidadora, mas é importante, necessário ter um profissional do lado que possa trabalhar. Infelizmente, ela está no prejuízo, de fato. Não dá. Infelizmente, por ela não dá. Ela está no quadro de risco pela idade dela, né? Mesmo não apresentando nenhum tipo de sintoma de nenhuma doença. Ela é muito saudável, né? Mas infelizmente ela não está podendo fazer.
Se tem esse exemplo aí, porque tinha uma aluna igual a você também, ela tinha 80 e poucos anos, agora já deve estar com 90 e poucos. Ela realmente era saudável, não tinha assim nada, nenhum tipo de doença. Ela infelizmente tinha algum tipo de dor, mas o mais importante que isso, que é o que eu falei da questão psicológica, que aí eu fui sondar, eu gosto, ou seja com criança, ou seja com adulto, ou seja pergunta assim, dos sonhos que a pessoa tem. Tanto, primeira coisa, em sala de aula, que eu vou trabalhar na escola, pergunto, qual é o seu sonho? Eu quero saber, descreva aí o sonho de cada um. Porque isso aí tudo influencia tudo para frente. E o Claro. sonho dela era nadar. Ela disse que nunca, ela estava com 80 e poucos anos, ela tinha maior vontade de nadar e nunca conseguiu. Pois então, meu filho, em cima disso, o trabalho passou a ser em cima disso. Eu sei que quando a gente trabalha, ela nadou. Sabe o que é nadar? Uma senhora nadar. Ela tinha uma piscina em casa e Que nunca bacana. entrava. Ela ficava descendo, ficava segurada na escada. Na escada. Então, ela, depois de um tempo, ela andava, ela já atravessava a piscina, nadava mesmo, nado crawl e tudo. Eu estava trabalhando no Costa. Então, foi sem palavras esse trabalho. E como você falou, um dia que faltava faz muita diferença, né? Eu ligava, ô meu filho, faz tanta falta, você chegava no outro dia. É tanto que eu passava do horário, né? Infelizmente passa do horário, porque tudo isso tem a conversa ainda, Sim. né? Saber como a pessoa tá e tal. Então, às vezes é uma hora de aula, nunca era uma aula. Acaba lá, né? Era 2 horas, às vezes 3 horas, Sim, né? sim, sim. Não, porque a gente acaba se aproximando tanto, né? Principalmente com o trabalho com tarde. Deixa eu ver Mais aqui. perguntas? Nós temos aqui, infelizmente, 4 minutos. Faltam 4 minutos. É, Caramba, pulou o tempo aí. passa rápido. Fala um Vamos ver bocado. alguém mais se tem alguma pergunta. Ele falou. Massa, o espaço aqui para. Jussi já fez essa pergunta dele. Vocês são tops. Valeu. Valeu, Hélida. Tinha uma aluna que tinha 10 anos sem deitar no chão. Quando isso aconteceu comigo lá na paróquia, que ela chegou até a chorar. Oh, que bacana. Não tem coisa melhor do que o Mostrou. aluno sentir. Não tem coisa melhor do que o aluno sentir o resultado. A gente fica muito, né? A gente se sente lisonjeado quando o aluno sai satisfeito, né? E para isso a gente precisa ter essa primeiro embasamento teórico, ter essa coragem de dar com o aluno. Você falou, né, Rafa? Tem um pouco de psicólogo aí também. Não só dominar Exatamente. a nossa não só dominar os treinos em si, ou o método de treinamento, mas é importante também ter essa Cuidado, atenção né?
aluno, esse cuidado, exatamente. Acho que a gente tem pouco tempo, né, irmão? Massa. Pois é, Zé. Você tem alguma consideração final a fazer sobre o Primeiro, tema? eu quero agradecer, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Foi super bacana lhe reencontrar, já que a gente está com duas profissões, né, muito parecidas, né, meu irmão? Exatamente. Agradecer a Jussi de Brito. A minha Dinda tá ali, ó. Beijo, Dinda. Agradecer a Jussi, a Hélida. Que bom ver, Hélida. Saudades. Né? Ver meus queridos amigos de 2 anos aí na luta e entendendo que esse período, voltando a falar da pandemia, né? Nesse período de quarentena, tá todo mundo,